Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, vereadora. Minha saudação especial ao corpo clínico aí de São Brás, parte dele que está aqui hoje. Minha saudação especial, doutora Márcia. E essas meninas maravilhosas que fazem esse trabalho bacana, que é importante para a Porto União. Quero saudar as demais pessoas aqui presentes e, em especial, aos nossos internautas que todas as semanas acompanham o nosso trabalho. Felizmente, pela internet, ninguém pode nos cercear o nosso direito de poder falar aquilo que pensamos. Senhor presidente, falando em falar, eu queria parabenizar aquela imprensa que é imparcial, aquela imprensa que quando vê o seu trabalho, acompanha o seu trabalho, ou quando você precisa dela, ela lhe acolhe. Gostaria de parabenizar o Marcelo Storck, que colocou uma coluna lá falando deste vereador sem que eu tenha ligado para ele, sem que eu tenha feito algum pedido a ele. A Rádio União, Jornal Comércio, a Rádio Educadora, a gente liga lá para falar do nosso trabalho, porque eu penso que a imprensa tem que ser imparcial e ele nos acolhe. O que não acontece com outra emissora aqui de Porto União, que eu estou há 6 meses sem poder falar nela. Obviamente que tem algo errado por aí. Mas, graças a Deus, a internet, os meios de comunicação, as redes sociais estão aí, que muitas pessoas ficam sabendo do nosso trabalho. Porque quem não é visto não é lembrado. E aí pode-se pensar coisas que não são reais, coisas que não são verdadeiras. Senhor presidente, eu queria falar aqui de alguns assuntos polêmicos. E vejam, talvez vocês estranhem, mas é hábito deste vereador, quando falar, mostrar o porquê está falando e provar o que fala. Isso desde 2009, quando entrei aqui pela primeira vez. Na época pedimos para instalar o sistema de data show aqui para mostrar, para dar base, às vezes técnica e até científica, àquilo que queremos mostrar. Então, senhor presidente, eu queria falar da questão da área industrial, que é o que dá aporte financeiro para o nosso município também, e que volta e meia fizemos retrocessão diária, fizemos doação diária, a imprensa está aí, divulga e divulga, mas nós precisamos ser mais incisivos nas nossas ações quando se fala de empresários. Os que estão lá na frente, os grandes empresários que estão andando com as próprias pernas, ótimos, parabéns a eles. Mas os pequenos, o poder público tem que dar suporte, e nesse suporte tem que aportar aquilo que eles precisam. Porque não basta que os joguemos na área industrial, geralmente pessoas desprovidas de capital, principalmente de giro, e aí ficam lá penando, e quando precisam, a Secretaria da Indústria e Comércio se abstém. Então é preciso que o prefeito municipal, que através da secretaria, que olhe com mais carinho esses empresários e o que está acontecendo lá. Principalmente em épocas que este ano tivemos eventos climáticos aí desfavoráveis para todos. Nós precisamos que essas pequenas empresas tenham um suporte para que elas cresçam, porque a estatística está aí. De cada 10 empresas que abrem no Brasil, 8 fecham até o primeiro ano de funcionamento. Sem contar que o pessoal da saúde aqui, para abrir uma empresa nesse país é um parto, né? Eu gostaria, então, senhor presidente, que o nosso assessor lá, eu gostaria de pedir ao Pascoalim e ao nosso doutor aí, que se pudesse se deslocar para cá, que eu gostaria de mostrar algumas fotos, fazer alguns breves comentários, justamente para justificar o que eu estou falando aqui.
Olha, ó, algumas empresas na área industrial, quando chove, pessoal, quando chove, ficam à mercê do tempo. Pode avançar, por favor? Ficam na condição de que caminhão não entra, caminhão não sai, ficam sem condição, isso aí se resolve facilmente, pode avançar. Olha aí, ó, é difícil chegar, é difícil trabalhar, principalmente as empresas do ramo madeireiro, que é a nossa vocação, a vocação dos 840 km² de Porto União, a principal delas é o ramo madeireiro. Olha aí, ó. Nós precisamos fazer drenagem naquelas vias não pavimentadas. Pode avançar. O pátio, a abertura, a entrada dos pátios, aí tem problema quando chove de acúmulo de água. Pode avançar. Os acessos também, pode avançar. Aí, ó, casos graves. Como é que os empresários se sentem, né? Quando vão pedir terra, quando vão pedir brita, quando vão pedir rachão, quando vão pedir suporte para que elas possam trabalhar, porque se chover 15 dias, final do mês tem as despesas para serem pagas. Então a Secretaria de Indústria e Comércio tem que efetivamente estar lá prestando todo o apoio, porque são essas empresas que geram os recursos que a nossa cidade precisa. Eu vou pedir para que fique por aí, que eu quero mostrar outras fotos, mudando, pessoal, de assunto, e que algumas coisas assim me incomodam muito, e o tempo todo que estive aqui vivo batendo. Até, como diz o jornal, esse vereador é bastante polêmico. Sou polêmico, sim. Não fui eleito para me acovardar e esconder as coisas, nem ficar calado. Aquilo que eu penso, que o meu senso mostra que pode ser crítico ou construtivo, eu estarei aqui para criticar, para elogiar, para mostrar o que eu penso. A questão da BR-280. Vocês sabem todos que para chegar em Porto União é muito difícil, seja via 476, 153, 280, a estrada que liga Porto União a Caçador, que é estado lamentável e precário. Quer dizer, na verdade, sobre a ótica do governo estadual, sobre a ótica do DEINFRA, sobre os secretários, Porto União parece que não é importante, parece que não faz parte do território catarinense. E eu não aceito isso aí. Eu queria mostrar algumas fotos. Por favor, pode avançar. Aqui na Cachoeirinha ali, fui lá recentemente, porque com o índice de 1.700 milímetros que tem por ano, em média de precipitação pluviométrica, aconteceu isso aí. Pode avançar. Vive caindo os nossos asfaltos, pode avançar. Aí o DEINFRA vai lá, coloca uma fitinha e deixa 1 ou 2 anos lá parado. Daqui a pouco vamos chorar vítimas. Ali está extremamente perigoso. Eu quero lembrar a vocês que o ano passado, 1 quilômetro à frente, caiu lá um pedaço da 280 e ficou 1 ano e meio lá. Chegaram a colocar carga de rachão em cima da metade da pista e não taparam o buraco. 1 ano e meio depois de muita briga, veio uma comitiva lá, bonitinho, fizeram a maior festa, maior de serviço, gastaram um monte de dinheiro e jogaram 354 mil reais dentro de um buraco lá. Eu não aceito esse tipo de coisa. Pode avançar? Olha lá, ó. Uma casca de ovo no asfalto. O nosso solo, quem conhece o nosso solo, quem conhece a geologia da nossa região, pode falar que não tem estrutura. Pode avançar? Olha lá, pode avançar, por favor? Mais uma vez, por favor. Olha o tamanho do buraco, e isso aí, se der 100 milímetros de chuvas intermitentes, vai cair toda essa BR. Pode avançar? Mais uma vez, pode avançar? Mais uma? Mais uma? Mais uma? Olha aí, ó. Já está cedendo o asfalto e daqui a pouco teremos... Então, estão aqui essas mulheres maravilhosas que salvam vidas, que fazem o trabalho voluntário, e um governo que arrecada 1,5 bilhão por mês, que é o governo estadual, não tem capacidade de vir aqui e consertar isso aqui com a urgência que merece. Será que não se aprende nada com os outros países, como por exemplo o tsunami que aconteceu no Japão, que em 24 horas tinha pontes novas feitas? Tem que acontecer uma tragédia, alguém chorar a morte de uma família ou de várias pessoas, um ônibus pode cair aí, e aí vamos lamentar, e aí vamos correr atrás do prejuízo. Então, senhor presidente, eu quero que essa casa encaminhe ofício à promotoria pública para que a mesma tome providência junto ao DEINFRA, junto ao governador Raimundo Colombo, que é o responsável por essa BR, até
até a sua federalização, que ainda não foi federalizada, então que alguém seja responsabilizado por isso e que se faça aquilo que precisa ser feito, para que não venhamos aqui mais tarde lamentar alguma tragédia. Por favor, pode fechar. Senhor presidente, outra coisa que me incomoda muito, é a questão da saúde de Porto União. Já que estão aqui as mulheres, diretor do hospital, eu recebi uma cartinha aqui, ó, que eu gostaria de ler. Eu recebi e vou ler no seu conteúdo. Senhor vereador, nas repartições públicas em geral, mas principalmente nas agências do SUS, em todos os postos de saúde pública está fixado em local visível um cartaz que diz o seguinte: artigo 331, Decreto-Lei 2848/40 do Código Penal. Desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, os funcionários do SUS e postos de saúde estão protegidos pela lei de qualquer alteração do cidadão quanto ao atendimento negligente, descortês, injusto e desrespeitoso às vezes. De qualquer forma, quem seja atendido, o cidadão deve agradecer, baixar a cabeça e sair, porque os funcionários são protegidos pela lei. Em contrapartida, a Constituição Federal de 88, artigo 196, diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e proteção e recuperação. Gostaria de saber por que se encontra a lei que protege os funcionários e não a lei que protege o cidadão. Foi-me relatado que o exame, quando solicitado no balcão, só poderia ser agendado para o mês seguinte, mas se o cidadão conversar com alguém, pode ser agilizado com rapidez. O que acontece, se tem possibilidade, se tem vaga, por que dificuldade a vida do cidadão, que lhes parece que acontece? Para mim isso é falta de interesse, falta de ética profissional, falta de humanidade, falta de respeito pelo cidadão. Será que porque são concursados acham que precisam trabalhar com eficiência, cordialidade, atenção e respeito às pessoas? Eu acredito que vocês devem lembrar que o cidadão que paga o seu salário e não estão mais dispostos a suportar este tipo de constrangimento. Cidadão, quando você cansar de procurar o atendimento do SUS e não conseguir o que precisa, dirija-se à promotoria, que você será bem atendido e conseguirá fazer valer os seus direitos. Mas tem um porém, quando você precisar novamente do atendimento no SUS, já estará marcado. Ao contrário, pessoal, eu quero ler aqui o que eu recebi. Tem funcionários excelentes em todos os postos de saúde, e dentro do SUS tem funcionários fantásticos, e nós sabemos que também tem aqueles que fazem corpo mole, falando aqui na gíria. Ao contrário de alguns funcionários. Para uma filha do SUS, pai e mãe que necessita constar fora do domicílio, preste atenção, primeira consulta. Há carro, motorista com direito a acompanhante, pai e mãe, observado que ambos foram dispensados do trabalho. Isso aqui já é mais uma denúncia. Ao contrário, para uma cidadã que passou por cirurgia de alta complexidade, não há condição. Ela teve que viajar sentada em posição 90 graus numa ambulância porque a maca já havia outra paciente. Diga-se de passagem, a referida ambulância não tinha cinto de segurança na poltrona do acompanhante e detalhe, chovia dentro. Será que não pesa a consciência de uma pessoa que tem esse tipo de atitude com o seu semelhante? Essa cidadã passou por um grave sofrimento. Senhor presidente, me dê mais um minuto, por gentileza. Passou por uma dor para viajar sentada nessa posição. Também, segundo a Constituição Federal, artigo 203, assistência social será prestada a que dela necessitar. Então, por que os assistentes sociais concedem transporte para quem não precisa, prejudicando a quem realmente precisa? Deixo aqui um alerta ao senhor secretário de Saúde. Preste uma atenção como alguns dos seus funcionários estão tratando a população. Muito mais atenção, cordialidade, eficiência, humanização e respeito ao cidadão. Está sendo necessário. Porém, não vou aqui generalizar, porque há muitos bons funcionários, especialmente os motoristas, que sempre trataram essa cidadã com respeito e cordialidade. Então fica aqui o desabafo ao nosso prefeito, ao nosso secretário, e nós sabemos, e eu sei, que existe falta de medicamentos, muitos medicamentos estão em falta no SUS, medicamentos básicos.
que todo dia inúmeras pessoas vêm reclamar para mim, e eu já falei que eu não vou me acovardar em falar aqui. Porque essas pessoas, como todas são pagadores de impostos e precisam ser atendidas com dignidade, sabemos das dificuldades, mas os secretários, os prefeitos têm que fazer o possível e o impossível para atender bem. E para finalizar, senhor presidente, ontem, falando com a menina no Facebook, uma menininha de 11 anos, ela disse assim: oi, boa noite, senhor Gil, tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem, e você, como está? Como está a tua família, querida? Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Ah, até que enfim vou fazer a cirurgia em novembro. Ah, que bom. Eu repito, disse, ai que bom, fico feliz. Ah, eu perguntei, aquela cirurgia que você tinha problemas nos olhos? Não, aquela eu resolvi com óculos. Eu vou fazer uma cirurgia de adenoide. Ah, até que enfim, depois de 8 anos, eu entrei quando tinha 3, agora estou com 11. Então, veja, tá aqui, ó, tá a família, a gente do interior que eu conheço, a gente que eu trabalho com eles. Então eu fico chateado com essas coisas, sabe, senhor presidente? Aí parece que os vereadores, parece que o hospital, parece que todo mundo não faz nada. Nós fazemos o possível, sei da vontade do Darcy, que se esmere em atender todo mundo, e de todo o pessoal do São Brás, entende? Mas tem algumas coisas que tem que ser prioridade. Crianças e aquelas que realmente não pode uma técnica de enfermagem ficar lá e dizendo quem vai ser consultado ou não. Senhor presidente, me perdoe o meu jeito de falar aqui, mas é a política que vai trazer uma vida melhor a toda a sociedade brasileira. Precisamos que ela realmente cumpra o seu papel e que o povo tenha orgulho dos seus políticos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço, e só gostaria que essa casa encaminhe o ofício à promotoria pedindo aos responsáveis que tomem providência contra a BR-280. Pedido ofício do vereador Gildo Macelai se encontra em discussão. Está em votação. Vereadores e vereador que concordam com essa questão. Foi aprovado e será encaminhado pela Secretaria da Casa. Boa noite a todos e um grande abraço. Parabéns a essas mulheres maravilhosas.